Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia e, conforme prometido, eu vim aqui compartilhar com vocês algumas histórias da lei da atração, né? Coisas que eu consegui conquistar usando a lei da atração e trabalhando também, lógico, né? Então, já começando aqui a nossa conversa, que eu não sou daquele time que pensa que é só mentalizar. Mentaliza, faz quadrinho de fotos, se sinta feliz como se você já tivesse conseguido aquilo, né? E vai dar tudo certo. Não, eu sou a favor de usar as duas coisas juntas, a mentalização, a emoção, né? E o trabalho também, de você ir lá atrás, pesquisar, falar com as pessoas, correr atrás do que você quer realmente, tá? Hoje eu vou compartilhar com vocês. Claro, gente, que aqui eu não posso falar detalhes de valores, localização, coisas muito específicas por questões de segurança. A gente nunca sabe quem está assistindo os vídeos, né? Então eu tenho que ser um pouco discreta. Mas eu vou contar uma história de o quê? Quase 10 anos atrás aí? Não, mais de 10 anos atrás. Que isso tudo que eu vou contar aconteceu em 2008, tá? 2007 e 2008. De como eu conquistei meu apartamento próprio usando a lei da atração, com a ajuda da lei da atração, porque não foi só a lei da atração, claro que eu já tinha condições antes. Eu gosto de deixar isso muito claro para não iludir ninguém, gente. Deus me livre de ser a pessoa que ilude os outros. O meu intuito aqui é ajudar, é dar ideias, é motivar, não iludir. Iludir é uma coisa, motivar é outra, né? Então, vou compartilhar minha experiência com vocês aqui, porque pode ser útil, né? Não é que eu quero, ela quer se exibir, que ela não, não é isso, gente. É para motivar para que você consiga também, tá? Vou explicar aqui as técnicas de lei da atração que eu usei e as técnicas de batalha aí, né, que eu usei também para conquistar esse meu apartamento. Bom, então em primeiro lugar, tipo, não é fácil você comprar um apartamento, não é uma coisa que sai do nada, tá? Eu recebi uma herança da minha mãe, a minha mãe faleceu, eu recebi uma herança, esse dinheiro não era suficiente para comprar um apartamento à vista, mas era grande parte, graças a Deus. E eu tenho noção do meu privilégio, tá, gente? Herdeira, não sei o quê, né? Eu tenho noção do privilégio, tá? Mas mesmo que você vá começar do zero, que você vá conquistar o seu próprio apartamento, eu acredito que essas técnicas que eu usei vão te ajudar também, tá? Eu acho que não posso ser invalidada porque eu recebi uma parte como herança. E o resto, né? Como é que eu fiz com o resto? E a questão também de achar o apartamento, conseguir comprar um apartamento disputado, mesmo com pouco dinheiro. Vou comentar aqui com vocês, mesmo no intuito de ajudar, tá? Então, o ano era 2007. A minha mãe morreu do nada, foi horrível, foi péssimo. Eu detesto falar dessa história, mas foi uma coisa horrível, só pra vocês entenderem o contexto. Minha mãe teve um ataque cardíaco, um infarto, né? E morreu. E daí eu fiquei numa situação que era assim: eu fiquei na minha casa, que era casa própria, só que era uma casa própria para dividir por três. Por quê? Porque a minha mãe construiu a minha casa no terreno do meu avô. O meu avô e minha avó tiveram três filhos, né? O meu tio, minha tia e minha mãe. E tinha duas casas nesse terreno. A casa maior, que era a casa dos meus avós, e onde meu tio morava, sozinho, porque a mulher dele tinha ido embora, ele tinha problemas de alcoolismo, né? E uma casa menor, que era a casa onde eu cresci, né? A minha mãe morreu, eu falei, não tem sentido eu ficar aqui no quintal com o meu tio que bebe, porque ele dava trabalho, ele bebia e dava muito trabalho, né? Às vezes as pessoas falam assim, Lígia, você não bebe nada, nada de álcool. Gente, não suporto, nem o cheiro. Acho que é o trauma que a gente pega, né? De ter uma pessoa alcoólatra na família, uma pessoa próxima, de tanto vexame que, enfim, né? Realmente eu não suporto, tá? Não bebo nada mesmo. Às vezes, assim, muito difícil, eu tomo um golinho de caipirinha, mas um biquinho, mas eu não gosto. Mas enfim, por que eu tô falando do alcoolismo do meu tio? Porque foi um dos maiores motivos pelos quais eu quis vender aquela casa. Eu morei nessa casa há 29 anos, desde que eu nasci até minha mãe falecer. Eu poderia ter continuado nessa casa, mas com meu tio dando trabalho, né? E algumas coisas foram acontecendo que eu não sei se foi o mundo espiritual me empurrando, eu não sei o que rolou ali, mas coisas muito estranhas aconteceram, né? Vou compartilhar com vocês, deixa eu só contextualizar aqui. Então essa casa era no terreno do meu avô. Meu avô e minha avó já tinham morrido. Quando a minha mãe morreu, eu sou herdeira da parte dela, porque eu sou filha única, né? E minha mãe não casou. Minha mãe foi mãe solteira, então não tinha que dividir com meu pai ou com algum marido que aparecesse por aí.
eu pensei comigo, eu não posso continuar aqui, porque o meu tio, ele bebia, ele deixava o portão, que era um portão em comum, né? O portão aberto para entrar, entrou gente mais de uma vez lá para roubar as coisas do quintal, porque ele deixava o portão aberto, né? Que ele batia o portão, mas ele não virava a chave. Eu não consigo entender por que uma pessoa não consegue, o que tem na mão da pessoa que ela consegue bater o portão, mas ela não consegue virar a chave. Qual que é o mecanismo? Isso eu nunca entendi. Né? Morava em Guarulhos, Grande São Paulo, então é um lugar relativamente perigoso, você não pode deixar o portão aberto. Entrou gente para roubar as coisas. Minha mãe morreu, passou uns dias, teve um entupimento nos canos da casa e começou a voltar água para dentro. Você imagina? Nunca tinha acontecido isso. Minha mãe morreu, passou uns dias, tinha passado quase um mês que ela tinha morrido, estourou a fiação da minha casa, coisa que nunca tinha acontecido. Parece coisa meio de poltergeist, né? Começou a estourar aquela fiação lá, teve que trocar a fiação porque eu não tinha água quente para tomar banho, estourou tudo 220, tive que pagar uma pessoa para ir lá. Coisas absurdas assim começaram a acontecer. Meu, vocês não acreditam que saiu barata, tipo assim, tinha o carpete, era carpete a minha casa, e tinha aquela cordinha assim, que é tipo um... Como é que fala aquele negócio? Esqueci o nome do... Esse negócio que fica na parede, né? Tinha a cordinha, começou a sair barata dali, umas coisas que nunca tinham acontecido antes na minha casa. Quando eu comecei a pensar assim, devo ou não devo mudar daqui, começou a acontecer essas loucuras. E meu tio aprontando muitas, né? Teve uma vez que ele arrombou a minha casa para pegar sabão em pó, para usar meu sabão em pó, para usar meu comfort. Então era uma loucura. Eu passei umas coisas assim que vocês nem imaginam, gente. É que eu não fico chorando as pitangas na internet, né? Eu podia fazer um canal de vitimismo? Podia, mas eu prefiro fazer um canal onde eu ensine coisas úteis para vocês do que ficar me lamentando, né? Mas enfim, eu passei umas coisas bem pesadas ali. Minha mãe morreu em maio, até mais ou menos outubro, novembro, dezembro, eu passei umas coisas muito pesadas, tá? Graças a Deus não foi nada grave, assim, de violências, nada, mas de pressão psicológica grande. E foi acontecendo essas coisas, de estourar as coisas, não sei o que, eu decidi, falei, vou vender minha casa. Né? Tenho o direito de vender a casa, a gente divide por 3, e vou vender isso aqui, vou comprar um apartamento pequenininho para mim. Né? Só que isso era um plano muito difícil na época. Por quê? Porque apesar de eu ser a herdeira, né, que o pessoal menospreza muitos herdeiros agora, como se ser herdeiro fosse uma culpa. Nossa, você é um herdeiro, você é a pior pessoa do mundo, né? Mas eu herdei a casa, né, que meu avô e minha avó construíram com muito esforço, de maneira legal, sem fazer nada errado com ninguém, né? Começou a acontecer essas manifestações, acho que o mundo espiritual me mostrando assim, você tem que ir mesmo. Sabe os sinais? Os evangélicos falam que Deus dá sinais, né? Deus dá sinais mesmo. Mas começou a acontecer essas coisas aí. Então, meu tio aprontando, estourou cano, estourou a coisa elétrica, gente entrou no quintal e em 29 anos de moradia ali, nunca tinha acontecido essas coisas. Quer dizer, meu tio da vexame era de praxe, mas as coisas físicas da casa não tinham acontecido. Eu decidi, vou vender essa casa. Fui falar com meu tio. Falei, olha, né, eu fui com muito jeito, não fui falar tipo assim, né, não aguento mais você, mas falei, olha, tá difícil, não sei o que, eu sou mulher, eu moro sozinha, não tenho marido, eu tô me sentindo insegura aqui, eu quero vender a casa e comprar um apartamento, certo? Então eu já tô te falando, você concorda que a gente venda a casa? Concordo, acho ótimo, não vejo a hora, não sei o que, não sei o que. Porque na cabeça dele ele queria ir atrás da mulher dele que foi embora e não sei o que, tal. Falei, beleza, então. Daí eu fui falar com a minha tia, a irmã da minha mãe, que eu brinco com vocês que a minha tia é negativa, né? Fui falar com ela, falei, olha, eu quero vender a casa assim, assado dela, mas imagina vender a casa, porque aquela casa é ótima, é a casa onde eu cresci também, não sei o que, imagina, maravilhoso. Daí eu falei, expliquei todos os problemas para ela, falei, eu não quero mais morar ali, eu sou maior de idade, eu já vou fazer 30 anos. Eu e o fulano, meu tio, a gente quer vender. E você precisa concordar, porque os 3 precisam assinar a venda, né? Não, porque não sei o que. Eu falei, tá bom, então você quer morar lá na minha casa? Vamos trocar? Você mora na minha casa com ele, lá, cuidando dele no quintal, e eu vou morar na sua casa. Fechou? E ela fez um escândalo, não sei o que. Eu sei que até convencer ela, eu tive que ameaçá-la de processo. Eu falei, se você não for, eu vou no juiz, o juiz assina por você, porque a maioria quer vender. Gente, briga de herdeiro, briga de inventário é um clássico, tá? E daí eu falei pra ela, olha, depois de tudo que aconteceu, a minha mãe morreu, você vai fazer isso comigo mesmo? Falei, você vai receber o dinheiro limpinho na sua mão, para de ser apegada, que ela é muito apegada às coisas, né? Daí eu sei que foi uma briga, quase um mês de briga, e ela decidiu vender.
Ok, daí qual que era a primeira tarefa? Vender uma casa que era grande, era quase 400 metros quadrados o terreno, era um terreno grande, com duas casas, mas duas casas um pouco antigas. E ela pra mim assim, quem que vai querer vender? Quem que vai querer comprar essa casa aí? Ninguém vai querer comprar, isso daí é muito velho, isso daí a pessoa vai comprar pra derrubar, assim. Ai, até dói meu coração dela falar, de falar desse jeito. Que, gente, é uma pessoa ótima, minha tia, mas ela é muito negativa. Se você falar pra ela assim, eu vou na padaria comprar pão, ela vai falar, você vai ser assaltado, é perigoso, o pão vai estar estragado, alguém vai te atropelar. É assim, é nesse nível, né? E daí eu peguei. É uma pessoa excelente, tá? É uma pessoa muito boa, mas tem esse lado negativo. Você não vai conseguir nunca vender essa casa, e não sei o quê. Só que eu sou assim, né? Eu virei e falei, é mesmo, vamos ver se eu não vou conseguir. Daí eu comecei uma jornada infinita, que era muito difícil realmente, de colocar essa casa para vender, né, e tudo mais. Comecei a ir todas as imobiliárias de Guarulhos. Tem imobiliária que funciona, mas tem a maioria, todo mundo, ó. Os corretores são tudo braço curto, eles querem, né? Eles querem que você chegue lá com uma casa maravilhosa de na mão, ele vende, ele ganha comissão e tá tudo certo. Se requer um pouco mais de esforço, desculpa corretores, mas tem um corpo mole. A gente sabe que tem. E eu comecei atrás, comecei a anunciar e tinha um site que eu não vou lembrar o nome, acho que era um Imóvel Web, eu fui numas 8 imobiliárias, eu sozinha tirei foto das duas casas, eu redigi o anúncio e pus nesse Imóvel Web. E os corretores tudo, mas é muito difícil, essa casa é muito antiga, a minha não, né? Mas a dos meus avós era bem antiga. E meu tio bebia, então ele deixou a casa detonar. É muito difícil, não sei o que, todo mundo negativo. E eu pensando, eu vou vender essa casa. Acontece que eu coloquei na Imóvel Web e, gente, vocês não têm noção o que aconteceu. Um moço, bateu palma lá na minha casa, eu não tava. Daí ele sabia que a gente tinha loja lá no centro, nessa época tinha loja ainda. Eu tinha vendido a loja, acho que eu já tinha vendido a loja. Ele foi na loja da minha tia e falou, aquela casa assim assado, lá daquela rua tal, a senhora é parente, não sei o que, sim, é minha sobrinha, eu dava aula já, eu tinha vendido a loja, eu já estava trabalhando em escola, né, em faculdade, dando aula de inglês. A minha sobrinha tá aqui o endereço, não sei o que, tá aqui o telefone dela, ela chega depois das 7, não sei o que, tal. E o moço, ele viu na imóvel.web, né, a casa, o anúncio que eu fiz com a minha mão, isso porque estava em todas as imobiliárias de Guarulhos. E ninguém se interessou. Era muito difícil, era muito feio, ai que lugar horrível. Né? O moço se interessou porque ele viu nessa plataforma independente, foi bater palma na minha casa lá, foi lá conversar comigo para olhar a casa, né? Ele olhou, ele falou assim, olha, ele é uma pessoa que tem um estilo meio de vida meio alternativo, ele é artesão, meio hippie, assim. Ele falou, não, eu pretendo morar aqui na casa da frente e a casa do fundo, que era a casa dos meus avós, eu vou fazer kitnet. Isso lá em 2008, olha, o cara é até visionário, né? Porque a modinha da kitnet começou faz pouco tempo. E daí, tal preço, não sei o quê. Aqui, gente, eu não vou falar preço, essas coisas. Lá no clubinho, a gente tem o clube de membros. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver, seja membro, né? No clube de membros, eu compartilho coisas mais profundas e mais detalhadas da minha vida. Aqui no público não dá, né? E, enfim, se você quiser ser parte, né, do nosso clubinho e ter muitas dicas a respeito de muitos assuntos, clica aqui embaixo. Dá uma olhada no menu que você vai ver os vídeos que já estão publicados. São mais de 150 vídeos já, que eu falo muito de lei da atração, inclusive, né? Mas voltando. Tal, vamos fazer. Comprei. Gente, foi uma coisa absurda. Ele comprou a casa, realmente. Ele comprou a casa à vista. De mim, sem intermediários. Sem pagar os 6% da imobiliária. Por quê? Porque as imobiliárias não mostraram resultado e deu. Então, primeira lição, não fique dependendo de imobiliária, de instituições. Você pode ir atrás das coisas, sabe? Vá atrás das coisas, vá atrás dos negócios, entendeu? Acredite que você tem potencial para fazer as coisas. Mesmo que alguém fale, você nunca vai conseguir uma casa, você não vai vender o seu imóvel antigo para comprar um novo, isso é impossível. Não dê ouvidos às negatividades dos outros. Se alguém falar que é impossível, é difícil, ninguém quer, duvide, vai lá e faça com a sua mão. E não dependa dos outros, porque as pessoas, se não é interesse delas, por que elas vão se esforçar? Mas tem a comissão. Tá, mas o corretor ganha comissões melhores. Eles têm aí um monte de apartamento novinho para vender, eles não vão ligar muito, né? Então, se você tem um imóvel antigo e quer vender para comprar um novo,
Vá atrás, anuncie, tire fotos com a sua mão e principalmente acredite que é possível, mesmo que seus parentes fiquem perturbando você, tá? Então, é a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui. Ok, combinei com ele que eu ia sair em 60 dias da casa, ele pagou a casa, a gente fez todo o contrato, a minha tia foi assinar meio chorando, sentidíssima, ai que dó, que não sei o quê, né? Outra coisa, se você tem casa herdada e tem um aí que o coração par, a pessoa nunca pagou IPTU daquela casa, a pessoa não mora lá, a pessoa nunca foi passar uma tinta na parede, mas dói o coração, ai, porque não sei o quê, né? Mentalize para essa pessoa parar com isso. Sabe? Gente, apego material, para com isso. Se você é essa pessoa, né? Também. Esse negócio de apego material, nossa, tem que ser essa casa. Se não for essa casa aqui, eu vou morrer. Essa casa é a extensão do meu braço. Pelo amor de Deus, gente. Né? O dinheiro é movimento. A casa A te serviu durante alguns anos, vendeu a casa A, comprou a casa B. Qual o problema? Você nasceu ali, sabe? A gente tem que honrar a nossa família, claro, né? Ter um sentimento, mas você não pode criar raízes ali eternas no lugar, ai que pena, porque essa parede fui eu que pintei, e não, blá. Gente, vida é movimento, é movimento. E a gente se desfazer de uma coisa antiga para pegar uma coisa nova é maravilhoso. Não se apegue tanto às coisas materiais. Claro, a gente tem que gerenciar com sabedoria, mas tem gente que é muito apegado à janela. Eu comprei essa janela branca aqui, eu paguei não sei quanto na loja tal. Nossa, essa janela, ai, não posso me separar. Para, gente. Por favor, né? Mas enfim, daí eu tinha uma segunda tarefa hercúlea, que era comprar o apartamento. Daí eu comecei uma mentalização muito forte, tá? Porque eu precisava de um apartamento. Daí que entrou, a lei da atração, ela tinha entrado antes também no negócio de vou vender, vou atrair o cliente ideal. Eu fazia um mantra muito assim, eu vou atrair o comprador ideal para minha casa. Eu vou atrair o comprador ideal para minha casa. Você pode fazer esse mantra. Todo dia antes de dormir eu fazia muitas vezes esse mantra. Já naquela época eu usava o japamala. Isso em 2008, tá? Não tava essa modinha do japamala que foi depois. Eu usava o japamala, que eu não tenho nenhum aqui agora na mão. Mas é aquela correntinha, né? Que você vai fazendo a oração e contando, como se fosse um rosário, tá? E eu falava, estou atraindo o comprador ideal para minha casa. E atraí mesmo, né? Por que o comprador ideal? Porque esse moço, ele queria fazer kitnets, então tinha espaço, tinha uma outra construção que ele poderia subdividir e assim ele o fez, né? Ele fez mesmo as kitnets dele lá e sublocou para várias pessoas, né? Então, um mantra que você já pode fazer aí. Ah, mantra não funciona. Faz primeiro, depois você fala se não funciona. Para mim funciona super. E eu atraí a pessoa ideal para comprar minha casa, ou seja, a pessoa que queria aquele tipo de casa, tá? Porque que eu ouvia muito, ninguém vai querer essas casas velhas. Teve quem quis, tá? Bom, daí a segunda parte do rolê era arranjar um apartamento que coubesse no orçamento que eu tinha. Era pouco dinheiro, não era muito dinheiro, tá? E eu fui buscar um apartamento. A minha tia negativa, você não vai conseguir um apartamento que presta. Ah, você só vai conseguir apartamento, sabe onde? Ali atrás do Vila Rio. Olha que coisa. Vila Rio, gente, em Guarulhos, com todo respeito, é que o Vila Rio de Janeiro, né? Vila Rio é um lugar que tem um cemitério, o cemitério municipal. E o guarulhense tem um preconceito com esse bairro. E lá fizeram uns conjuntos habitacionais com um monte de apartamento. Mas ficou ali no Vila Rio, sabe? Um bairro no Vila Rio. E minha tia começou a decretar isso pra mim, gente. Na hora eu ficava assim, gente, como é que ela fala isso pra mim? Ela, você só vai conseguir no Vila Rio. Você só vai conseguir no Vila Rio por esse preço. Teve uma hora que eu falei, para de falar isso. Eu falei, para de decretar essa história de Vila Rio. Eu falei, você tá mentalizando pra eu conseguir um apartamento lá. Eu falei, para de falar isso, pelo amor de Deus. Ou guarda pra você. Eu falei, zíper na boca, guarda pra você. Eu fiquei nervosa, pô. A pessoa fica decretando isso todo santo dia pra você. Não deixe seu parente, a pessoa negativa, decretar coisas em voz alta pra você. Você fala, parou, chega, não quero ouvir isso. Às vezes, gente, a gente tem que ser grosseiro. Infelizmente, a gente tem que ser grosseiro às vezes, tá? Mas enfim. Daí, o que eu fiz? Primeiro lugar, eu quero o quê? Veja bem, raciocina comigo. Lei da atração, você tem que ser objetivo com as coisas. Tanto na lei da atração quanto com o seu próprio cérebro, para você dar o comando e você ir atrás exatamente do que você quer. Eu decretei o seguinte, quero um apartamento, não é uma casa, é um apartamento,
Não é casa, não é chácara, não é sítio. Um apartamento de um dormitório, ó que específico, em Gopoúva. Gopoúva é um bairro de Guarulhos que eu adoro. Eu cresci no Gopoúva, né? A minha casa era no Gopoúva e eu queria continuar ali no mesmo bairro, porque na minha visão é um bairro muito bom, tá? Até pensei Vila Augusta também, só que a Vila Augusta cresceu muito, é muito comércio. Tem uma rua lá que chama Cônego Valadão, não sei se tem alguém de Guarulhos aí, que é só comércio agora, para você passar lá demora. Ah, não, tô fora. Gosto da Vila Augusta, mas tô fora, né? Quero Gopoúva. E eu decretei, eu quero um apartamento de um dormitório em Gopoúva. O que eu fiz na época? Não tinha internet, assim, né? Que nem tem hoje. Não tinha, 2008, os smartphones estavam começando, né? Era tudo muito cru na internet. Não é que nem hoje, que é maravilhoso para você mentalizar as coisas, né? Que nem eu fui para Nova York agora. Antes de ir, a gente fez, nossa, quanto vlog que eu assisti andando pelas ruas, é mapa, é satélite. Hoje em dia tá muito mais fácil para visualizar as coisas, né? Daí eu peguei meu carro e eu fui indo nas ruazinhas ali, tirando foto dos prédios onde eu sabia que tinha apartamento de um dormitório. Fiz toda uma pesquisa na Imóvel Web, lá imóvel.web, para saber o preço e tal. E tinha apartamentos que eu queria ali, só que eram mais caros, né? Daí o que eu fiz? Fotografei uns 2, 3 prédios, como opção mesmo, e eu coloquei um quadro. Tem um quadro aqui, por isso que eu tô apontando. Sabe esses quadros que você pendura fotos e tal? E avisos? Eu tenho até hoje, né? Eu imprimi essas fotos em casa e coloquei, e todo dia eu visualizava ali, eu vou conseguir um apartamento aqui, em um desses prédios. E comecei a fazer pesquisa. E eu falei para minha tia, eu quero na rua tal, na rua tal ou na rua tal. Eu quero e eu vou... Ah, você não vai conseguir não, é muito difícil. É muito difícil, porque é muito caro, porque você não tem dinheiro, porque não sei o quê, tal. Ok, comecei a pesquisar, comecei a visitar apartamento. Daí os corretores me levavam lá para o outro lado de Guarulhos, no Picanço, na Vila Rio, eu fui ver vários apartamentos, no Bom Clima, vários outros bairros que eu não tinha interesse. Até tinha o dinheiro para comprar, que eu queria comprar à vista o apartamento, eu não queria fazer dívida. Mas, e os caras assim, financia, dá o que você tem de entrada e financia em 30 anos. Eu falei, mas não quero, eu quero, né? Eu quero tentar pelo menos comprar à vista. Já que eu recebi a herança, vamos aproveitar bem a herança. Daí, o prazo passando, quando fez mais ou menos assim um mês, eu tinha 2 meses para sair da minha casa, né? Quando fez mais ou menos um mês, e minha tia, porque você vai ter que morar de aluguel, porque você vai ter que alugar um lugar, porque não vai dar tempo. E ela me deixava nervosa, né? Daí, um belo dia, faltava mais ou menos um mês, a minha tia me liga. Olha, eu tô vendo aqui no jornal, não foi através de corretor, tá, gente? Eu tô vendo no jornal aqui de Guarulhos, na Folha Metropolitana, que tem um apartamento na Rua Arujá, que é em Gopoúva, né? Na Rua Arujá para vender, de um dormitório, e o preço dá para você pagar. Daí eu peguei e falei, onde é? Tá, passa o telefone. Eu liguei pro corretor, o corretor era tio de um cara lá, do dono da escola que eu trabalhava. Eu já marquei. Falei, posso ver o apartamento? Corre porque tá com preço bom, o rapaz tem pressa de vender. Eu tava com o dinheiro na conta, né? Que eu já tinha recebido do outro cara. Vem aqui às 7 horas da noite. Fui lá, era no prédio que a esposa do meu tio que bebe morava, quando ela era solteira. Né? Então, quando eu era criança, eu tinha ido muito naquele prédio, no apartamento da esposa do meu tio. A esposa que tinha ido embora de casa, porque ele bebia e tal, né? Falei, nossa, no prédio da fulana aqui, não sei o quê. Fui lá, vi o apartamento, tipo, as paredes tudo azul calcinha, tudo detonado, não sei o que. Eu olhei e falei, mas é o que eu tenho para... Era um apartamento, assim, de 55 metros quadrados, com um quarto, mas o quarto enorme, como eu sozinha, solteira, eu falei, tá ótimo. Né? Banheiro, sala e a cozinha. A cozinha até que era razoável, não era tão pequena não. O prédio antigo, né? Com aquelas paredes grossas, com elevador e tal. Só que não tinha piscina, não tinha coisa gourmet, não tinha salão de festa, nada. Com garagem, com vaga de garagem, que era importante para mim, eu olhei assim e falei, beleza. Depois eu dou um tapa aqui no apartamento, dou uma reformadinha e tá tudo certo. Com os pisos tudo detonado. Falei, deu certo, é isso. Eu peguei e falei assim para ele. Eu falei, eu vou pensar... De manhã eu ligo pro senhor, porque eu não queria fazer a proposta na hora para não parecer desesperada, né? Daí no dia seguinte, de manhã eu liguei e fiz a proposta, ele aceitou a proposta. A minha tia negativa ainda me emprestou um pouco de dinheiro, que depois eu paguei, lógico, né?
para eu completar ali, porque assim, não é só apartamento, né? É o cartório, é registro de imóveis, é a comissão desse senhorzinho aí também, enfim, várias coisas. A mudança que tem que pagar, né? Eu tive que pagar para pintar o apartamento, que estava todo detonado. Levaram tudo embora, até a pia da cozinha levaram, coisa do banheiro. O banheiro ficou só a torneira, assim, sabe? Tipo, tive que comprar armarinho, não sei o que, não sei o que. E daí, nesse um mês, assim, eu fui fazendo a mudança aos poucos, certo? Então, mais uma coisa, era impossível eu conseguir um apartamento bom num bairro legal com o orçamento que eu tinha. Consegui, tá? O que eu fui fazendo todos esses dias? Que nem eu falei, eu tirei foto, eu mentalizava, eu agradecia, eu falava, depois que eu consegui vender a casa, o mantra que eu usei é: eu estou atraindo o apartamento ideal para mim. Eu estou atraindo o apartamento ideal para mim. E todo dia, antes de dormir e de manhã, quando eu acordava, eu pegava o japamala e fazia, acho que é 108 repetições, né? 108 repetições daquilo. No meu tempo livre, eu passava nas ruas ali 1000 vezes. Eu ficava olhando as fotos e tudo mais. Hoje com a internet, gente, você faz tour virtual pelos lugares. Então vamos supor que você queira comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio na cidade de, sei lá, no Rio de Janeiro. Né? Você quer conhecer o Rio de Janeiro, por exemplo. Você quer conhecer Nova York. Você quer ir pro Japão, que tá na moda ir pro Japão. Agora adoraria ir pro Japão até. Você pode fazer tour virtual. Você não precisa nem fazer que nem eu fiz, de pegar o carro e ir lá fotografar e ficar olhando. Você pode mentalizar olhando vlogs, olhando as pessoas, olhando as ruas, né? Já contei aqui no canal, quando eu fui para Nova York, eu tipo sabia andar lá perfeitamente. Por quê? Porque eu dei tanta aula de inglês com o mapa de Nova York que você memoriza o mapa. Quantas aulas eu dei ensinando onde fica o Rockefeller Center, onde fica a St. Patrick's Cathedral, que é aquela igreja maravilhosa, onde fica ali o rink de patinação, onde fica o Empire State Building, sabe? Eu dei tanta aula, acho que é por isso que eu era louca, né, pra ir pra Nova York. Tanta aula sobre aquilo, eu vi tanto vlog, que quando você chega lá, você sabe se situar. Então, hoje em dia, você pode ver apartamentos. Uma coisa que você pode fazer, você quer um apartamento. Vamos supor que você quer um apartamento com varanda gourmet. Assiste coisa de corretor de imóvel na internet. Sabe esses canais de corretores de imóvel? Eu adoro assistir essas coisas. Eu deito no sofá, gente, e fico assistindo os apartamentos, as casas, principalmente de casa americana, né, que eu gosto. Fico vendo lá as casas, como construiu, como é que é aquele negócio de madeira, como é que faz o drywall. Eu gosto de ver até a construção da casa. Então, vai assistindo esse tipo de coisa porque tem no YouTube. Se você colocar lá apartamento 2 dormitórios em, sei lá, em Moema, em o lugar que você quer, coloca assim no YouTube, apartamento de tantos dormitórios em tal lugar, sítio em Mariporã, não sei onde você quer. Fica assistindo os imóveis dos outros. Você só não pode falar assim, nossa, mas é muito caro, eu nunca vou conseguir. Não, você tem que ir com a cabeça aberta e falar, olha, tô vendo, eu sei quanto custa, tal, e eu vou batalhar e eu vou conseguir. O ato de você ficar assistindo, eu acredito que atrai. Não só atrai energeticamente aquilo para o seu campo, quanto também te motiva para você ir buscar. Então, ó, as dicas. Primeiro, não dê ouvidos aos parentes, aos corretores, às pessoas negativas. Segundo, visualiza o que você quer. Visualizar não é só imaginar, é visualizar na tela, no YouTube. Visualize. Você quer viajar, sei lá para onde? Você quer ir para, sei lá onde você quer ir? Que nem agora eu vou para Orlando. Assiste vídeo de Orlando, veja as pessoas indo nos parques, olha as casas. Vá assistindo com uma expectativa positiva, não com ai, que difícil. Não, uma expectativa positiva. Colha informações e principalmente seja independente. Não dependa do corretor, não dependa do tio. Vai lá atrás de informação. Hoje, gente, pelo amor de Deus, hoje em dia isso daqui tem tudo que você precisa para se informar. Coloca lá, como é que eu faço tal coisa, como é que eu financio uma casa, como é que tal. Vá atrás da informação, porque tá tudo aí disponível. Ah, vale a pena ressaltar que eu morei nesse apartamento durante 8 anos da minha vida, tá? 8 anos eu morei nesse apartamento sozinha, né? Porque minha mãe tinha morrido, eu sou filha única. E eu fui bem feliz lá, sabe? Eu aproveitei bastante, era um apartamento bem localizado, ali perto da Emílio Ribas, né? Na Rua Arujá. Já vendi esse apartamento, já faz tempo, né? Mas graças a Deus eu consegui aproveitar bem a minha herança, colocar o dinheiro da herança numa coisa que presta, não fui torrar o dinheiro, né? E mudei para lá, não tive problemas, né? Deu tudo certo na documentação, gastei dinheiro, lógico, né? Deu tudo certo na documentação e tal.
E daí fiquei lá até quando eu conheci meu marido, me casei e mudei para o interior. Então foi um apartamento muito abençoado. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz, foi uma conquista muito grande, mas a vida também anda para frente, né? Daí depois disso eu acabei casando e me mudando para o interior de São Paulo. Espero que esse vídeo tenha servido aí para alguma coisa, que tenha sido útil para você, para te motivar, para te dar alguma ideia. Se você quer mais detalhes de lei da atração, entre para o nosso clubinho, porque lá eu faço vídeos mais detalhados, mais elaborados, com dicas bem diretas, tá? Sobre esse e outros muitos assuntos, inclusive vida financeira a gente fala bastante lá, tá? E é isso, espero ter sido útil para você, tá bom? Que a minha experiência possa te inspirar, possa te dar alguma ideia boa para que você construa a vida dos seus sonhos, ok? Um beijo, gente, fica com Deus e